Hoje eu vou fazer um alerta rápido sobre a condição de você usar as canetas ou as seringas emagrecedoras por conta própria, seja qual delas for. E eu vou focar um pouco na tirzepatida, que assim seria hoje o top de linha, entre aspas, mas que as outras podem ser utilizadas de maneira muito efetiva se for utilizada corretamente, com acompanhamento médico, né? E às vezes você vai ter um efeito similar, e se for usado com doses adequadas, talvez os efeitos colaterais não sejam tão grandes. Qual é o problema hoje que nós temos? Nós temos, por exemplo, eu tenho pessoas que estão próximo de mim, que está comprando a caneta no Paraguai, e ele está injetando, se automedicando, e não tem um mínimo de noção de efeitos colaterais do que possa acontecer. Quando uma droga é colocada no mercado, ela passa por vários ensaios clínicos. Em cima desse ensaio clínico, nós temos a oportunidade de ver o que pode acontecer. E às vezes acontece dessa droga ser lançada e ela ainda só apresentar os efeitos adversos negativos, né? E, embora pareça um pleonasmo, mas às vezes se você vai tomar uma determinada droga, ela vai te dar um soninho ali e pode ser bom, mas de uma maneira ou de outra, esses efeitos adversos que nós vamos considerar sempre como negativos e ruins, esses efeitos adversos eles podem gerar uma condição muito ruim para o seu corpo. Por exemplo, se você for usar a tirzepatida, que é o Mounjaro, você pode ter uma sarcopenia e perder a sua força muscular depois de, vamos dizer assim, estar usando a droga por 5, 6 meses. Então é importante que você tenha noção do que você está fazendo, faça isso com acompanhamento médico e que o médico vai te orientando tudo que você terá de efeitos colaterais e efeitos adversos com o uso dessa droga. Existe também efeitos um pouquinho mais graves, vamos dizer assim, do que às vezes náusea, vômito, indisposição, como por exemplo o risco de você desenvolver algum problema na região do pâncreas, na região das vias biliares, e esse problema vir a ser grave. Então, por isso, esse tratamento para emagrecimento, ele necessita de ser realizado por um médico e que o médico conheça e trabalhe com isso para ele poder te orientar de maneira efetiva. Eu sempre tive um desafio com meus pacientes, depois que eu fizesse uma lipoaspiração, ou que nós fizéssemos uma lipoaspiração e uma abdominoplastia, e esse paciente perdesse peso. Por isso que eu acabei estudando um pouco mais essa condição, o que fazer para valorizar mais a minha cirurgia, e essa cirurgia durar mais tempo para esse paciente, que tirou uma quantidade de tecido adiposo importante, porém, ele tem a capacidade de ainda ganhar peso. O tecido adiposo dele que sobrou ainda vai ser suficiente para ele ganhar peso. E teve uma época que você tinha algumas drogas específicas que foram hoje, não vou dizer banidas, mas de uma maneira ou de outra proibidas, entre aspas, ou só podem ser utilizadas em pontos específicos, e vieram novas drogas, como as canetas emagrecedoras. O próprio laboratório, que é a Lilly, ele fala os cuidados que você deve tomar com o uso dessas canetas. Porque qual é o problema? É o preço. Se você for comprar uma caneta no Paraguai, você vai pagar X sobre 5. Se você for comprar o Mounjaro original, você vai pagar 5. Você está entendendo? Então é uma situação que você tem que analisar com bastante cuidado, com bastante critério, antes de começar a fazer esse tratamento. E existe uma pergunta. A pergunta é: quanto tempo eu vou fazer o tratamento? Qual é a minha perda que eu vou ter aqui de peso? E como eu vou avaliar isso de uma maneira efetiva? Então, existem recursos que você pode utilizar dentro da nutrição, dentro da medicina, para que você tenha
o máximo de segurança possível. Mesmo assim, qualquer medicamento que você vai usar, mesmo se for uma dipirona sódica, que é o comum aí em algumas marcas comerciais, mesmo se ela pode te dar efeito colateral. Ah, mas eu tomei a dipirona durante a vida toda, ela foi me dar efeito colateral agora? Pode. Eu vou estar trazendo algumas dicas, orientações, discussões, colocações para vocês nesse espaço. E você não esqueça de dar um like, comentar e participar aqui da nossa informação, porque o objetivo é que possamos trazer coisas boas para o seu corpo e que você possa emagrecer com as drogas e que você possa ter uma perda de peso importante e que você possa, se necessário, se possível e se for um objetivo seu, realizar cirurgias plásticas e que você possa melhorar esse contorno corporal até o fim da vida.